Qual é o maior desafio para uma família hoje? É o tempo. Sabe, nós vemos muitas vezes relacionamentos familiares que com o passar do tempo eles vão se desgastando. E isso não é porque a gente tem azar, não é porque a gente de repente casou com a pessoa errada, ou porque nós temos filhos muito difíceis. Relacionamentos familiares, eles vão se desgastando com o tempo, quando nós não cultivamos as atitudes certas. E é por isso que nós estamos então com esse tema família a longo prazo. Nós estamos vendo juntos que princípios, que atitudes a gente precisa ter na nossa vida para que a nossa família se torne cada vez mais forte com o passar do tempo. Bom, nós já conversamos essa conversa na semana passada. Tivemos aqui um momento bastante emocionante, cheio de lições. Só vou comentar, se você não pôde estar junto com a gente na semana passada, não deixe de dar uma olhada, a mensagem está gravada em todos os nossos canais de comunicação. E isso é como uma receita de um bolo. Um ingrediente que a gente perde pode realmente fazer muita falta. Então, busque realmente não perder nenhum desses 5 encontros que pode fazer muita diferença para você e para a sua família. Hoje, nós vamos dar um passo a mais nessa reflexão. Olha só. Nós devemos conhecer milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas, não sei se você já se deu conta. Mas nós não nos contentamos em conhecer milhares de pessoas. Nós desejamos que algumas dessas pessoas se tornem próximas de nós. A gente precisa que algumas dessas pessoas acompanhem as nossas lutas, nossas tristezas, compartilhem tempo, estejam junto com a gente. A gente deseja a proximidade, até porque, como a gente comentou alguns encontros atrás, vocês vão lembrar, é justamente a proximidade que tira o sentimento de solidão. Só que a gente sabe que a proximidade, ela também acaba causando atritos. Todos nós somos pessoas imperfeitas, falhas, temos as nossas dificuldades, as nossas manias, as nossas fraquezas, os nossos mal-humores. E quanto mais próximo a gente vive de alguém, maiores são as chances da gente ter algum tipo de desentendimento. O relacionamento familiar é, com certeza, o relacionamento mais próximo da nossa vida. A gente passa realmente todos os dias juntos, às vezes o dia inteiro juntos. É algo realmente muito importante. Então é natural e absolutamente normal que nas nossas famílias tenham desentendimentos, no casamento, com os nossos filhos. Isso vai acontecer, isso acontece, isso não é só comigo, só com você, isso é com todos nós. Por isso, é absolutamente indispensável que a gente aprenda a lidar bem com esses atritos, se a gente quer construir esses relacionamentos saudáveis. Bom, algo que você precisa entender sobre esses atritos, sobre essas dificuldades, e que é muito importante. Primeiro, o que machuca os outros não é só o que nós fazemos, mas muitas vezes o que nós deixamos de fazer. Não são só as nossas atitudes, são também as nossas omissões. E isso é muito importante, porque muitas vezes as nossas omissões, elas não estão no nosso radar. Eu já vi pessoas dizendo, eu não sei por que meu marido, minha esposa, meus filhos estão tão bravos comigo, eu não fiz nada. Às vezes é justamente isso. Não fazer nada quando deveria fazer. Não falar quando deveria falar. Não estar presente quando deveria. Também machuca. E às vezes machuca tanto quanto. Lembrem disso. Deixem as omissões no radar. Sabe um outro detalhe? Aquilo que machuca as pessoas são as coisas grandes, né? Logicamente, as grandes ofensas, grandes traições, grandes frustrações. Mas o que machuca muito as pessoas são as pequenas coisas também. E essas também muitas vezes não estão no nosso radar. Essas pequenas coisinhas do dia a dia. Vocês sabem, um grande navegador brasileiro chamado Amir Klink, ele certa vez falou que o maior problema da navegação, a maior dificuldade da navegação, são as pequenas ondas. E ele explica, quando a gente está num barco velejando, aí cruzando um oceano, e vem uma grande onda e bate no barco, a gente não tem como não perceber essa grande onda. Ela mexe o barco, ela sacode o barco, e qualquer navegador naquele momento, passada a onda, vai checar ali os seus instrumentos de navegação para garantir que ele está indo na direção certa. Mas as pequenas ondas, olha só, elas vão batendo de forma tão sutil no nosso barco e desviando a gente do curso de uma forma tão pequena que a gente não percebe, que a gente não checa os instrumentos. E a gente só percebe que a gente está longe da rota quando a gente já navegou quilômetros
na direção errada. O grande problema são as pequenas ondas. E agora a gente pega esse princípio e transporta para os relacionamentos, pessoal. Quando tem um grande problema no nosso relacionamento, uma grande crise, uma grande questão, todos nós paramos, olhamos, conversamos, reavaliamos, procuramos ajuda, oramos, fazemos alguma coisa, a gente checa os mostradores. Agora tem pequenas coisas, pequenos desentendimentos que vão lá batendo nos nossos relacionamentos de uma forma tão sutil, que a gente só percebe que eles estão desgastando a nossa família, às vezes quando eles já fizeram um grande estrago. Sabe, deixa eu dar alguns exemplos de pequenas ondas para vocês. Nick e Sila Lee, que escreveram o livro do casamento, que eu comentei na semana passada, um grande livro. Eles dão alguns exemplos de pequenas ondas. Vê se você se identifica. Nós provocamos mágoa cada vez que agimos sem amor para com o outro. Quando decisões importantes são tomadas sem consultar o outro. Quando o desejo de uma conversa íntima só encontra frieza, quando a crítica predomina sobre o encorajamento, quando o tempo que deveria ser nosso é dedicado a outra pessoa ou outras atividades, quando um aniversário passa sem presentes e aniversários de casamento passam despercebidos, quando o egoísmo e a preguiça substituem as atitudes de amor, quando a gentileza encontra a ingratidão, quando uma tentativa de abraçar o outro encontra você não vê que eu estou ocupado? Essas são as pequenas ondas que vão sutilmente desgastando relacionamentos. Bom, uma primeira lição que eu queria que vocês tivessem nessa noite é justamente isso. Estejam atentos às pequenas coisas. Elas importam muito mais do que nós imaginamos. E eu vou dizer para vocês algo. Nos casamentos, todos que eu tenho acompanhado nesses últimos anos, mais de década, a maioria dos divórcios que eu presenciei não foram ocasionados por grandes coisas, mas por pequenas coisas que foram desgastando aos poucos. Lembra disso, deixa no radar. Mas, bom, agora, todos esses atritos, grandes, pequenos, omissões, ações, o que eles causam nas nossas famílias? Causam distanciamento emocional. Eu não sei se você já sentiu isso. A gente continua vivendo junto, a gente continua morando um do lado do outro, continua almoçando juntos, mas a gente sente como se o outro estivesse distante. Fisicamente ele está perto, mas parece que como se ele estivesse distante. Parece que tem algumas palavras no ar que precisariam ser ditas, mas não são. Parece que a gente não tem mais aquela liberdade, aquela vontade de conversar como a gente tinha. Isso é distância emocional. E isso é muito perigoso. Entre tantos perigos, um dos perigos é que vazios sempre querem ser preenchidos. Imagina que você brigou com um amigo. Você tem duas opções. Ou você resolve, conversa com ele, refaz a amizade, ou você provavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar encontrando um outro amigo, e ele também, certo? Vazios sempre querem ser preenchidos. Agora imagina, isso acontece no casamento. Fica um vazio, é uma oportunidade de uma outra pessoa entrar. E eu não quero dizer que isso justifica o adultério, a traição. Não, nada justifica adultério e traição. De fato, nada justifica. Porém, uma das melhores coisas que a gente pode fazer para proteger o nosso casamento da traição é não deixar que esse tipo de vazio se construa. Pense também nos filhos. Se a gente tem problemas e desgastes que vão criando esse distanciamento emocional e a gente não faz nada, eles vão procurar uma referência e um porto seguro em outra pessoa. E eles podem encontrar na pessoa errada. Podem encontrar uma referência num mau amigo. Em casos extremamente graves, podem encontrar uma referência inclusive num traficante. Não deixe espaços vazios se criarem. Então, a grande pergunta que a gente precisa responder nessa noite é exatamente como não deixar que os atritos e as mágoas distanciem a nossa família, criem esses vazios, esses emocionais. Ok? Bom, para isso, eu quero convidar vocês para a gente ver dois exemplos da própria Bíblia. Sabe, quando Jesus foi crucificado, preso e crucificado, todos os discípulos dele acabaram abandonando ele de alguma forma. Porém, dois deles se destacaram muito. Um deles
foi Judas Iscariotes e outro é Pedro. E eles reagem de uma forma extremamente diferente com a dificuldade e com os erros que eles cometeram. Dá uma olhadinha, olha só. Primeiro, o caso de Judas, que está em Mateus 27, 3-5, acompanha a projeção, diz o seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Primeira coisa que a gente percebe no texto é que ele faz questão de dizer que Judas foi tomado de remorso. E algo que você pode aprender é que o Novo Testamento, ele tem duas palavras bem diferentes, com significados bem diferentes para remorso e arrependimento. Essa é uma diferença muito clara que o Novo Testamento coloca. Remorso é sempre num sentido negativo, é um lidar de forma errada com a dor. Remorso é a tristeza por aquilo que a gente fez de errado, mas que não olha para frente, a gente só remoe aquela dor, a gente não tem uma atitude positiva com relação ao futuro. Arrependimento, ao contrário. Arrependimento, a gente pode inclusive sentir a mesma tristeza por algo de errado que a gente fez, porém, a gente junto com isso tem a disposição de não fazer de novo lá na frente. O arrependimento, ele se entristece pelo erro, mas ele acontece quando a gente se levanta e diz: ok, eu vou fazer o possível para isso não acontecer de novo. Isso é estar arrependido. E aqui a Bíblia faz questão de dizer que o Judas foi tomado de remorso, ou seja, ele tem uma grande tristeza por aquilo, ele foca naquilo, ele fica olhando para o passado, ele não consegue ter uma atitude positiva de arrependimento, de seguir adiante, e ele se afunda cada vez mais nisso. Outra coisa que a gente percebe é que o Judas não procura a pessoa certa. O que ele fez ofendeu profundamente Jesus e os discípulos. Jesus naquele momento ainda não estava morto, ele estava preso. Passaria a noite inteira preso. Não encontramos nenhuma referência de Judas ir atrás de Jesus e tentar conversar com ele. Nenhuma. Judas também não vai atrás da comunidade de discípulos, não tenta se retratar junto com eles, nada. Ele simplesmente foge, ele fala com as pessoas erradas, com aquelas pessoas que não poderiam resolver a situação, com aquelas pessoas que já tinham se demonstrado de má índole, de mau caráter. Judas foge. Judas se isola. E aqui tem uma questão que é importante. Quando os atritos surgem, a nossa grande tendência é, como ele, fugir. Você já imaginou como seria difícil olhar para os olhos de Jesus depois do que ele tinha feito? Você já imaginou como seria difícil olhar para a comunidade de discípulos, seguidores de Jesus, os amigos, todas as pessoas envolvidas depois do que ele fez? Seria muito mais fácil fugir, e é exatamente isso que ele faz, ele foge, e é exatamente isso que não resolve. E sabe qual é o problema? O problema é que a gente também tem essa tendência, a gente no piloto automático, a gente faz isso. É difícil enfrentar a situação, é difícil conversar com quem nos magoou, é difícil conversar com quem a gente magoou, é muito mais fácil fugir, e a gente acaba sendo perito nisso. Sabe, uma das formas de fugir que a gente faz, por exemplo, é o silêncio. A gente se convence que a gente diz: é melhor não falar nada, senão vai dar mais briga ainda, é melhor deixar assim. Pessoal, o silêncio não resolve a situação. A gente acabou acreditando num mito de que o tempo cura todas as feridas, e isso é uma absoluta mentira. Assim, quando a gente tem uma ferida no corpo, o tempo ajuda a curar, quando a ferida foi tratada. Feridas não tratadas, o tempo só piora, só infecciona mais. O silêncio não ajuda.
Outra coisa que a gente acha, que pode, às vezes, que a gente faz bastante, é protelar, é se convencer de que não, hoje eu estou muito cansado. Não, hoje eu até queria conversar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, queria resolver a situação, mas hoje não, porque eu tive um dia muito agitado. Hoje eu estou muito nervoso, hoje eu ainda não estou preparado para conversar. Amanhã, depois de amanhã. E o problema é que a gente vai protelando e a hora de conversar não chega, ou chega quando surge a próxima discussão e aí a gente já não tem mais um problema, já tem 2 ou 3. Outra forma da gente fugir é esperar pelo outro. Não, eu até faço alguma coisa, mas agora é a vez dele começar. Agora é a vez dela puxar o assunto. Agora é ele que tem que vir atrás. Também é uma forma de fugir. Outra forma da gente fugir é se justificando. Não, eu até fiz algo, mas né, tem que ver que estava ruim, que estava chovendo, que o Grêmio tinha perdido, que não sei o quê. Outra estratégia de fuga que a gente usa é culpar o outro. Não, realmente eu fiz, mas se você também tivesse feito aquilo, se você não tivesse feito aquilo outro, se o meu chefe, se o meu vizinho, se não sei quem. Tudo isso são estratégias de fuga. O nosso mecanismo mais comum, mais natural, que está dentro de nós é o mesmo de Judas, fugir. Mas quanto mais a gente foge, mais distantes nós ficamos. Isso não só não ajuda, como isso piora a situação. Bom, queria que vocês agora vissem como Pedro lida com a sua falha. Só deixa eu relembrar, quando Jesus está prestes a ser preso, Pedro falou para ele, não, eu te amo, e eu morreria por ti, Jesus. E aí Jesus fala para ele, olha, não se engana, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E de fato, quando Jesus foi preso, e mais precisava de amigos, Pedro foi alguém que disse 3 vezes, Jesus, não, eu nem sequer o conheço. Esse foi Pedro. E a gente pensa, não, o que Judas fez foi muito mais grave, mas nem sempre, a consequência talvez sim. Mas lembra que Pedro era alguém muito mais próximo de Jesus do que Judas. E a gente sabe que as mágoas que mais doem são das pessoas mais próximas. Mas olha só como Pedro lida com a situação. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Ele também chora e lamenta profundo. Será que é remorso ou arrependimento? O tempo nos diz isso. Pedro nunca mais se acovarda desse jeito, nunca mais. Inclusive, quando se torna perigoso ser cristão em Jerusalém, Pedro é uma das pessoas que fica lá, passando risco de vida. E a história, não a Bíblia, mas a história da tradição cristã fala que mais uma vez, no final da sua vida, Pedro foi preso e confrontado, ou negue Jesus ou morra, e ele preferiu morrer. De fato, ele morreu. Na história da igreja, na tradição cristã, se conta que diante dessa pergunta, negue Jesus ou morra, Pedro preferiu ser morto, e ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser morto como Jesus foi. Bom, a gente percebe que aqui não é um choro só de remorso, é um choro de arrependimento, é um choro de alguém que está dizendo, se eu tivesse mais uma chance, eu gostaria de aproveitá-la. Bom, mas não só isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, Jesus ressuscita e algumas mulheres veem a ressurreição e voltam para contar para os discípulos. E olha só, mas eles, os discípulos, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Os discípulos não acreditam e ficam parados. Quem é o único que corre na expectativa de encontrar Jesus? Pedro. Sabe, a gente percebe justamente que Pedro é tomado de arrependimento, que Pedro não se isola do grupo de discípulos, ele está lá junto com eles, e que Pedro não foge. Eu não imagino o quanto difícil seria para ele olhar nos olhos de Jesus, enfrentar a situação. Mas mesmo assim, ele não foge. Mesmo assim, ele vai. Bom, pessoal, e de fato ele tem uma chance. Depois da ressurreição,
tem um episódio especial, onde Pedro e Jesus podem conversar em particular. Acompanha junto comigo, é um texto muito rico. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Aí ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Tem algumas coisas importantes para a gente ver aqui num primeiro momento. Primeiro, a gente percebe que Pedro vai conversar com Jesus em particular. Ele não foge, ele enfrenta e conversa. E conversa com Jesus no ambiente certo, onde estava só eles. A conversa acontece. Além disso, Pedro reafirma o seu amor. Eu acho tão interessante. Jesus faz a pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? Não é à toa, é porque ele tinha negado 3 vezes. Agora ele tinha a chance de, para cada uma vez que ele negou, ele poder dizer: Jesus, apesar de eu ter errado, eu permaneço te amando. E é isso que Pedro faz. Diz: olha, eu errei, eu realmente te neguei, mas eu permaneço te amando. E olha só que legal, ele aproveita a nova oportunidade que Jesus dá para ele, porque se coloque no lugar de Pedro. A pergunta que provavelmente ele está fazendo é: será que depois de tudo isso eu ainda posso ser um seguidor de Jesus? Será que depois de tudo isso eu ainda tenho um lugar aqui junto com os discípulos? Será que depois de tudo isso eu ainda posso liderar esse movimento cristão? E quando Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo: sim, Pedro, nada mudou, eu sei que você errou, mas você pode continuar, a nossa história juntos continua. Essa é a ideia. E Pedro aproveita essa oportunidade. Então, se a gente pode ver, o que nos distancia é fugir, de diversas formas. O que nos aproxima, o que evita que esse distanciamento emocional aconteça, o que faz com que a gente se reaproxime depois desses atritos, é arrependimento, é enfrentamento, é enfrentar a situação, é conversar, é a reafirmação do amor, é o perdão e é a reconquista da confiança, exatamente como Pedro faz. Bom, eu sei que é difícil. É difícil a gente conversar. Mas é importante. E Jesus não nos deixou muita escolha. Olha só o que ele diz em Mateus 18: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Foi exatamente o que ele fez com Pedro. É o que ele diz para a gente fazer. Alguém te magoou, alguém te machucou, alguém fez algo grande ou pequeno que te feriu de alguma forma, não deixe simplesmente quieto, converse. Vai e converse. Na sequência, Jesus ainda fala: se essa pessoa não te ouviu, vai e leve mais uma pessoa junto. Ainda assim não desista, leve mais uma pessoa. Mas não desista do relacionamento, converse. Outra coisa que é muito importante que vocês entendam é: tá, Jorge, mas com que frequência a gente faz isso? Todo dia. Efésios 4:26 vai dizer assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Dizer: olha, não leve uma mágoa de um dia para o outro. Antes do sol se pôr, no final ainda daquele dia, em 24 horas, resolva a situação. Sabe que eu sempre achei interessante essa citação, e tempos atrás eu estava lendo uma reportagem da revista super interessante, que dizia, um cientista lá, um experimento que dizia: mágoa que passa de 24 horas já está sendo alimentada. A gente não precisa mais do que 24 horas para processar uma mágoa. Se a gente está mais de 24 horas com uma mágoa, a gente já está alimentando ela. Por isso a Bíblia está dizendo: um dia é o suficiente. Faça essa higiene, faça esse ritual de perdão diariamente, especialmente com os membros da sua família. Pessoal, se a primeira lição é: preste atenção nas pequenas coisas, a segunda lição é: resolva a questão, por mais desconfortável que seja.
por mais difícil, resolva as questões diariamente. Não deixe para o dia seguinte. Esquece agora um pouco Judas. Esquece um pouco Pedro. Pense na maneira como Jesus lida com a situação, ok? Primeiro a gente percebe que Jesus dá espaço para a conversa. Jesus poderia ter ignorado, poderia ter evitado Pedro, mas não faz, ele dá espaço para a conversa. Segunda coisa, a gente percebe que Jesus não constrange o Pedro, a gente vê no texto que eles estão sozinhos. Jesus poderia ter falado na presença dos outros discípulos, Jesus poderia ter postado a ofensa no Facebook, né? Poderia ter dito, olha só, veja bem quem é seu amigo, né? Não faz, não constrange. Outra coisa, Jesus aceita a limitação do Pedro, e aqui eu quero que vocês entendam algo bem importante. Tem uma nuance desse texto, que a gente só percebe quando a gente lê o texto original em grego. A língua grega, ela tem diferentes palavras para amor, diferente do português. Quando Jesus faz a primeira pergunta, Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra mais forte que existe no idioma para o amor. É o amor incondicional, o amor que Deus nos ama, o amor mais forte que existe. Ele diz, Pedro, tu me amas? Ele usa essa palavra. E Pedro usa na resposta uma palavra para amor muito, mas muito mais fraca. Se a gente fosse traduzir da forma mais adequada, provavelmente seria do tipo, sim, Senhor, eu gosto de ti. Você já imaginou isso? Faz o teste em casa. Próxima vez que sua esposa dizer, querido, eu te amo, você diz, eu gosto de você. O que vai acontecer? Sua esposa vai ficar feliz, seu marido? Provavelmente você vai levar um tapa, alguma coisa do tipo. Mas enfim, Jesus não faz isso. O que está acontecendo é justamente, ele está dizendo, Pedro, tu me amas. E Pedro não tem a força de dizer sim, eu te amo. Ele sabe que não consegue amar Jesus como ele gostaria. E ele só consegue da forma mais honesta possível dizer, Jesus, eu gosto de ti. Jesus repete a pergunta, Pedro, tu me amas, usando a mesma palavra. E Pedro repete a resposta usando a mesma palavra, dizendo, Jesus, eu gosto de ti. Possivelmente querendo dizer, eu gostaria de dizer que eu te amo, mas eu não consigo. Na terceira vez, Jesus muda a pergunta e diz, ele usa a mesma palavra que o Pedro usou e diz, Pedro, tu gostas de mim? E Pedro diz, eu gosto. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, Pedro, eu sei que tu não me amas como deveria. Eu sei que tu não me amas como eu merecia. Eu sei que tu não me amas como eu te amo. Mas eu te aceito do mesmo jeito. A nossa história continua do mesmo jeito. Jesus aceita a limitação do Pedro. Além disso, Jesus o perdoa e Jesus o conduz a uma nova oportunidade. Sabe por que isso é tão importante? Porque é exatamente assim que Jesus também nos trata. Eu imagino que essa conversa que acontece entre Pedro e Jesus poderia acontecer comigo e com ele, com você e com ele, diariamente. Honestamente, a gente deveria chegar no final do dia e dizer, Jesus, eu não te amo tanto quanto eu deveria, eu não te valorizo tanto quanto eu deveria, eu queria te colocar mais no centro da tua vida, porque tu mereces, tu morreu no meu lugar, mas eu não consigo. E Jesus diria, eu sei, e eu te perdoo por isso. E apesar dessa limitação que eu sei que você tem, vamos continuar caminhando junto. Esse é o amor de Jesus, não só pelo Pedro, mas por ti e por mim também. E eu queria que nesse momento agora você refletisse não no que você precisa fazer, mas no que Jesus faz por nós. Esse é o amor dele. E aí, a Bíblia vai dizer em Colossenses 3, sejam compreensivos uns com os outros. Compreensivos. E perdoem quem os ofender. Perdoem, olha só, como o Senhor lhes perdoou. E com isso a Bíblia está dizendo que a gente não só perdoa, que Jesus não é só um modelo de perdão, também a gente tem que fazer como ele fez. Mas com isso a Bíblia também está dizendo que Jesus é a força para o perdão. Perdoe como ele lhes perdoou. Entender, receber e viver o perdão de Jesus é a principal força para a gente poder perdoar os outros. As duas coisas estão interligadas. A gente consegue perdoar os outros quando a gente consegue receber o seu perdão. A gente consegue receber o seu perdão quando a gente perdoa os outros. Por isso que o Pai Nosso vai dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem.
Certo? Pessoal, a terceira grande lição é: perdoe com a motivação certa. Sabe por que muitas vezes o perdão não funciona? Porque a gente perdoa baseado no outro. Será que ele merece? Será que ele já sofreu bastante? Será que ele já entendeu o quanto ele me machucou? Aí sim eu vou perdoar. Não é esse o jeito que a Bíblia ensina. O perdão às vezes não funciona porque a gente perdoa por nós mesmos. Não, eu vou perdoar porque eu quero me sentir bem. Bom, desse jeito o perdão pode até funcionar, mas ele continua sendo egoísta. Eu quero me sentir bem. A Bíblia ensina: perdoe, motivado pelo perdão de Jesus. Diariamente a gente precisa do perdão dele. Diariamente a gente experimenta a graça e o perdão dele. Diariamente a gente tem que admitir que a gente não merece o amor dele, mas mesmo assim nós somos amados. Perdoe a partir disso. Sabe, é como se Jesus dissesse assim para nós: não perdoe o outro pelo outro. Nem sempre isso vai funcionar. Não perdoe o outro pensando em você mesmo. Não é o jeito certo. Se o teu marido e a tua esposa te magoaram, perdoa porque eu te perdoo. Se teus filhos te magoaram, perdoa porque eu te perdoo. E aí a gente começou a viver um perdão sem limites, que vai realmente nos libertar e aproximar os nossos corações. Bom, pessoal, essas são as 3 lições que eu queria trazer para vocês. Primeiro, olha só, isso aqui é muito importante. Não deixem que os espaços emocionais aumentem. Como? Preste atenção especialmente nas pequenas coisas. Segunda lição: resolva as questões, por mais difícil que seja, em frente, converse. Terceira questão: perdoe com a motivação certa, baseado no perdão que você recebeu do próprio Jesus. E se você quer seguir nesse caminho, eu gostaria de convidar você para avaliar: existe alguma situação que tem causado desgaste e precisa ser conversada? Converse. Segunda questão: existe alguma situação onde o perdão precisa ser liberado ou o amor precisa ser reafirmado? Talvez você está lembrando de alguém. Lembra aquela palavra que diz: não se ponha ao sol? Bom, ele já se pôs. Então agora você tem 24 horas. Resolva a situação, por que não? Você tem buscado compreender o amor e o perdão de Jesus para ti? Esse vai ser a sua força. Isso vai ser o que realmente vai fazer diferença. Queria convidar você a tomar 3 decisões nessa noite. Decida conversar sobre o que te incomoda e te ofende. Não deixe o silêncio. Lembra, o silêncio é uma grande armadilha. Segunda decisão: decida nunca parar de perdoar. Nunca parar de perdoar. De forma alguma. Não importa o que tenha acontecido ou como. Decida buscar em Deus as forças que você precisa. Eu estou profundamente convencido que quanto mais você entender o perdão dele, quanto mais você perceber o quanto você precisa disso, o quanto você não merecia isso, mas ganha igual, mais você vai ter forças para perdoar os outros. Se aproxime desse perdão, receba, viva, ouça sobre ele, diariamente se possível.